Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja muito bem. Bem-vindo ao canal do Black Joseph. Tudo bem com vocês, gente? Gostaram do primeiro vídeo? Muito obrigado pelos que assistiram, tá bom? Então se liga nesse vídeo. Hoje vamos falar sobre atualidade, Olimpíadas e filosofia, o que uma coisa tem a ver com a outra. O Brasil ele foi sede dos Jogos Olímpicos agora, né? No mês de agosto. E o Enem pede muito isso, né? Pede atualidades. Então vamos falar um pouco de filosofia e depois de Olimpíadas. Vamos começar das Olimpíadas para você possa saber aonde surgiu e o porquê esse evento é tão maravilhoso aos olhos de pessoas normais, porque os anormais são aqueles atletas com aquelas roupinhas bem apertadinhas. Mas beleza, vamos lá? Para você ter uma ideia, foram os gregos que inventaram os Jogos Olímpicos e já acontecia de 4 em 4 anos, como acontece neste período. Só que não era algo tão luxuoso, não era algo tão megalomaníaco como acontece hoje. Para você ter uma ideia, era uma homenagem que eles faziam ao Deus dos deuses, Jesus Cristo, claro. Não, gente, brincadeira. Naquela época eles não tinham esta ideia de Cristo, eles pensavam que o Deus dos deuses era Zeus. Vinham guerreiros e atletas de todos os lugares da Roma e da Grécia e da circunvizinhança para visitar Olímpia. Por isso daí a palavra Olimpíada, porque foi uma homenagem do comitê organizador para a cidade que nasceu este evento maravilhoso para nós seres humanos normais. Para você ter uma ideia, tinham alguns esportes bem básicos que a gente vê hoje, né? Como natação, corrida, atletismo, lançamento de disco e outros esportes bem conhecidos nossos. Beleza, gente? Para você ter uma ideia, as pessoas elas ficavam deslumbradas com quem ganhava, e o grande vencedor chegava na sociedade como um semideus. Ele era reconhecido, ele era venerado, como acontece hoje. Eles não ganhavam medalha, porque a medalha só começou a surgir na década de 60, de 70 ali, beleza? Quando houve as Olimpíadas e o comitê resolveu homenagear de um jeito mais singelo e mais lucrativo. Eles ganhavam uma folhinha de ouro e o reconhecimento naquela época já era algo maravilhoso, porque o nome naquela época era algo muito estrondoso. Beleza, gente? Então basicamente foi isso que aconteceu e como surgiu as Olimpíadas. A filosofia já foi algo mais para perto. Ela nasceu no século V a.C. e ela nasceu na cidade de Atenas. Atenas foi um dos palcos desta grande matéria para nós hoje, né? Para mim, uma das matérias mais legais. E ela surgiu lá no período clássico. Os filósofos eles tinham um pensamento e eles tinham teorias de que para onde o ser humano vai, para onde o ser humano vem, para onde ele foi, não sei o que. Esses pensamentos de onde eu fui, para onde eu vou, como eu sei disso, como eu sei daquilo, esse basicamente era o pensamento dos filósofos. E eles pensavam na complexa existência do ser humano aqui. Por que o ser humano estava aqui? Qual era a missão do ser humano? Beleza? Alguns pensadores muito famosos, como Aristóteles, Sócrates e o próprio Thomas Tales de Mileto, eles eram desta época e eles eram bem reconhecidos. Lembrando que Tales de Mileto era um filósofo, matemático e astrônomo. O cara era um monstro da filosofia e um dos pensamentos dele é este: nenhum ser humano sabe de tudo. Quando o ser humano começar a saber de tudo, ele vai deixar de ser um homem e ele vai começar a ser um Deus. Beleza, gente? Então, basicamente, este foi o vídeo hoje sobre atualidade e sobre filosofia. Eu peço perdão se eu tiver falado algo que não gostou de vocês. Se tu tem alguma dúvida sobre o vídeo, deixa teu like, deixa teus comentários, perdão, e deixa teu like aí, beleza? Se inscreve no canal e até o próximo vídeo, gente. Muito obrigado e tchau!